alunos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Augusto Hatz e estamos aqui para ajudar você que está tirando a sua primeira habilitação ou renovando a sua habilitação ou por algum motivo teve sua habilitação suspensa e agora está tendo que fazer esse curso chato aí de reciclagem, né? E tem que fazer uma prova teórica do Detran. Bom, nesse canal nós vamos passar para vocês de uma forma simples e descomplicada todo o conteúdo do Código de Trânsito Brasileiro, capítulo a capítulo. E você vai entender muito facilmente todo esse aparato, todo esse conteúdo do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? E você vai ver que a prova teórica do Detran é uma prova fácil, é uma prova simples, chega a ser até humilhante para a gente, uma questão daquela, tá bom? E se você tem algum amigo que também está passando por essa situação, já fez até prova várias vezes e não consegue passar nessa prova, indica para ele esse canal, manda para ele, compartilha com ele. E no final, se você gostar aqui do conteúdo, lá no finalzinho, assista ele todo. Se você gostar, dá um joinha, se inscreve no canal e eu tenho certeza que no final você vai aprovar, tá bom? Bom, nós vamos capítulo a capítulo, tá? São 20 capítulos no nosso Código de Trânsito Brasileiro e o primeiro capítulo, que vai ser a nossa primeira aula hoje, será sobre as chamadas disposições preliminares. Um capítulo bastante denso e com muitas questões de prova dentro somente desse primeiro capítulo, tá certo? Então vamos lá e você vai gostar, tenho certeza disso. Vem comigo. Muito bem, pessoal, então vamos lá, né? Capítulo 1, nosso Código de Trânsito Brasileiro, o primeiro ponto que a gente vai abordar, ele trata das chamadas disposições preliminares, vem trazendo o primeiro conteúdo do que se trata o próprio Código de Trânsito Brasileiro. Tá? E a gente já começa logo de cara, eu vou começar, ele tem 4 artigos, tá legal? São 4 artigos. Mas eu vou começar, antes de começar com o artigo 1, eu vou começar com o artigo logo número 4, porque ele já começa dizendo assim: os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos desse código são os constantes no anexo 1. Todo código ele tem 2 anexos. O primeiro anexo ele trata desses conceitos, tá legal? E o segundo anexo ele trata do Sistema Nacional, ele trata da sinalização de trânsito. Mas nesse primeiro anexo ele vem trazendo alguns conceitos. E o primeiro conceito, que está no próprio artigo, no artigo 1º desse mesmo capítulo, ele trata do conceito de trânsito. Estamos falando do Código de Trânsito Brasileiro. Então observe como uma coisa simples. Ó, a questão de prova. Na questão de prova ele botaria então a questão assim: a definição de trânsito, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, é a movimentação de veículos nas vias, a utilização das ruas, avenidas, estradas, logradouros, caminhos, praças ou passagens, desde que aberta ao trânsito, a utilização das vias públicas por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada e estacionamento, a utilização das vias locais, secundárias, preferenciais, de trânsito rápido e que exista sinalização indicadora de velocidade, ou, última opção, todas as alternativas estão erradas. Já respondeu? Ora, simples. Antes até de eu lhe dar a resposta, que está na cara, deixa eu voltar ao capítulo 1. Artigo 1º. Ele já diz assim: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, território nacional aberto à circulação, rege por esse código. E aí vem, parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Ora, então, se você respondeu lá a letra C, os parabéns, estava fácil. Então, a questão de fácil é assim, aquela questão ridícula, simples. Mas deixa eu voltar de novo ao que ele diz. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Volto de novo ao artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. Trânsito de qualquer natureza. Trânsito de pedestres, trânsito de ciclista, trânsito de carroceiro, trânsito de veículos, pode ser Papai Noel. Tá? Qualquer um que esteja utilizando a via tem que obedecer às regras que estão escritas nesse código. E aí ele vem dando essa definição, que é trânsito, que é a utilização da via, não importa se por pessoas, se por veículos ou por animais, estejam eles isolados ou em grupos, estejam sendo conduzidos ou não,
O responsável desses animais é responsável pela circulação deles, tá? Da parada, estacionamento de veículos, a operação de carga ou descarga. Peraí, o trânsito de vias terrestres. Tem sempre um gaiato que me pergunta quando eu estou dando aula: professor, e para dirigir avião, para dirigir navio? Não, pessoal, calma. Nós estamos falando de vias terrestres. Espera aí que eu já vou definir também o que é uma via terrestre. Mas esse capítulo, ele traz, além de uma definição, dizendo do que se trata, esse código, ele também traz sobre alguns direitos que nós temos. Primeiro direito, pouca gente sabe. Não, muita gente sabe. Direito à segurança. Ele diz, parágrafo 2º, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. O primeiro direito que nós temos, direito à segurança. Ok? Os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito têm garantia essa segurança para a gente, através de uma fiscalização, de uma sinalização, de uma boa pavimentação. Então, temos direito à segurança. Aí você ouviu alguém dizendo assim: depois das 10 horas pode passar no sinal vermelho, está liberado. Sabe isso? Depois das 10 da noite pode passar no sinal vermelho, está liberado? Mito ou verdade? Mito. É verdade. Não é, é mito, não é verdade. Tá? Claro, passar no sinal vermelho, seja lá qual for o horário, parecer 1 da manhã, você está cometendo infração de natureza gravíssima. Professor, espera aí, vou passar 1 da manhã, vou ficar esperado no sinal vermelho 1 da manhã em uns bairros aí que tem toque de recolher? Não, vou não. Tá? O dono do carro vai chegar e vai levar meu carro. É verdade. É uma questão de segurança. Então eu passo o sinal vermelho depois de certo horário, porque não tem a garantia de segurança como está escrito aí nesse parágrafo 2º. Mas você pode receber uma multa? Sim, você pode receber uma multa porque você passou o sinal vermelho, você invadiu o sinal vermelho, você cometeu uma infração. Mas você pode recorrer dessa multa caso você receba uma multa dessa, porque você tem o direito à segurança e não havia garantias de segurança naquele local, naquele horário, no momento que você passou. Mas lembre-se bem, a segurança do coletivo prevalece sobre a do particular, do individual. Então, se você passa o sinal vermelho colocando em risco a segurança de outras pessoas, você cometeu também um erro. Tá? Você passou o sinal vermelho depois de um determinado horário, determinados locais, porque o local não lhe oferecia segurança, não tinha garantia de segurança para você, mas você procurou passar com todo cuidado, com toda atenção, sim, não tem problema. E se receber multa, recorra. Não, está aí o código. Não havia garantia de segurança, tem como comprovar, através do histórico do local, através de um mapeamento de segurança do local, você consegue reverter a situação e anular essa multa, baseando-se apenas no parágrafo 2º, direito à segurança. E eles têm garantia essa segurança para a gente. Mas tem um terceiro direito, melhor, tem um segundo direito, um segundo direito, que é o parágrafo 3º, que ele também traz um outro direito que nós temos, que aliás pouquíssimas pessoas sabem que tem. De cada 10 pessoas, eu diria que apenas uma sabe que tem esse direito. E a cada 10 que sabem, que conhecem esse direito, uma vai correr atrás dele, desse direito. É o que diz aqui o parágrafo 3º. Vamos ler, o que ele diz? Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos, em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Então, você tem direito à indenização por qualquer tipo de prejuízo que você tenha sofrido no trânsito. É o que está escrito aqui. Meteu no buraco, rasgou o pneu, arrebentou a suspensão do carro, claro, você tem direito. Eles têm que garantir essa segurança para a gente e garantir um trânsito seguro. E se eles falham nessa obrigação deles, de direito nosso, nós temos também o direito a ressarcimento pelo prejuízo que a gente venha sofrer. Espera aí, calma. Lembre-se que para cada direito que você tem no trânsito, você também, em contrapartida, terá um dever.
Você tem direito à segurança. Artigo 26, ele fala que você também tem um dever, terá também a obrigação, terá que tomar todo cuidado para não colocar em risco a segurança dos demais usuários da via. Falaremos sobre isso quando estivermos no nosso terceiro capítulo, tá? Que trata das regras de circulação. E começa no artigo 26, que ele fala que você tem que se abster de qualquer ato que possa colocar em risco a segurança de um outro usuário da via. Tem direito de segurança, mas também tem que garantir a segurança dos outros. Você tem direito à indenização, tá? Por qualquer tipo de prejuízo que você tenha sofrido no trânsito. Mas também você terá o dever de ressarcir qualquer tipo de prejuízo que você tenha causado a patrimônio público ou privado. Falaremos sobre isso também no nosso capítulo lá 19, já lá no finalzinho, quando tratarmos das chamadas multas reparatórias, tá? Que é o prejuízo que você vai ter que pagar a indenização que terá que pagar por prejuízo que você causou a alguém. Isso vai ser lá no finalzinho, quando estivermos falando do capítulo 19. Tá legal? Então aqui, direito à indenização também você tem. Beleza? Artigo 1º, parágrafo 3º. Mas como eu disse, essa questão aqui, essa prova aqui, ou esse capítulo aqui é cheio de questões na prova. Olha só, tem uma outra pergunta aqui no código que ele também fala assim. Ele bota assim: o Sistema Nacional de Trânsito dará prioridade infrações e penalidades, retenção, apreensão e remoção de veículo, ao curso de reciclagem, a preservação da vida e do meio ambiente, as multas, advertência e regra de circulação dos veículos. Bom, voltemos de novo ao código. Agora no seu parágrafo 5º, parágrafo 4 foi revogado e temos o artigo 1º, parágrafo 5º, que ele fala: os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, se você respondeu lá, a multa não, pessoal, não é multa não. Você respondeu literalmente, foi multa. O trânsito, o Sistema Nacional de Trânsito tem prioridade de aplicar multa? Às vezes sim. Mas para a prova teórica, a resposta é a letra D, preservação da vida e ao meio ambiente. Legal? Essa é a prioridade. Todos os artigos, resoluções, tudo que é criado tem como objetivo preservação da vida e do meio ambiente. Beleza? Mas, como eu falei, tem sempre aquele gaiato aluno que diz assim: professor, para dirigir avião, para dirigir barco, qual é a habilitação que eu tenho que ter? Pessoal, a gente tem se falado, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele se refere a regras de utilização das vias terrestres. Então, falamos de vias terrestres, então ele vem também definindo o que seriam as vias terrestres. Artigo 2º, são vias terrestres, urbanas e rurais. Mais adiante também vamos definir o que é uma via urbana e o que é uma via rural. Que aqui a definição de via urbana e via rural não é apenas uma definição geográfica, tá legal? A gente vai definir isso também lá no capítulo 3, quando estivermos falando de vias, de classificação das vias. Então, definir o que é uma via urbana e o que é uma via rural. Aí ele vem: são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. No capítulo 2 vamos tratar sobre quem vai estabelecer, quem vai regulamentar o uso dessa via, tá? Isso já vai ser a nossa segunda aula, quando falarmos sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Mas aqui ele fala que as vias, a utilização das vias terrestres, que são as ruas, avenidas, logradouros, praças, caminhos, etc., terão o uso dela regulamentado, normatizado, criado, estabelecido pelo órgão que tem jurisdição sobre ela. Mas vem um complemento, porque nesse caso, quando ele fala de vias terrestres, tá, urbanas e rurais, que são as ruas, avenidas, etc., ele inclui, vem aí o artigo 2º, o parágrafo único do artigo 2º, tá, que foi incluído a partir da Lei 13.146 de 2015, onde ele fala que, para efeitos desse código, são consideradas as vias terrestres também as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. Significa isso o seguinte, pessoal, olha só.
Existem as regras de circulação estabelecidas pelo CONTRAN. O órgão que tem jurisdição sobre a via estabelece regras específicas para a utilização da via dentro da sua área. Nas vias privadas, mas de uso coletivo, então o condomínio vai estabelecer as regras de circulação lá dentro do seu condomínio. As regras de circulação lá dentro do condomínio, seu condomínio fechado, é estabelecida pelo próprio condomínio. Tá ok? Porém, existem aquelas regras que são estabelecidas pelo CONTRAN, as regras gerais, que têm que ser obedecidas tanto em vias públicas quanto em vias privadas, desde que elas sejam de uso coletivo. Então, por exemplo, o uso do capacete, o uso do cinto de segurança. Você está no estacionamento do shopping, por exemplo, andando de moto sem capacete. Você estará cometendo uma infração de trânsito. Mas estou dentro de uma área privada, é dentro do shopping, estou dentro do estacionamento do shopping. Não importa, mas ela é de uso coletivo. Nesse caso, o shopping vai estabelecer a velocidade que tem que ser desempenhada lá dentro, ele vai estabelecer o sentido de circulação lá dentro, ele vai estabelecer as regras de utilização ali dentro. Qual é o tipo de veículo, qual é a carga máxima, altura máxima, comprimento máximo que pode circular dentro da sua área. A velocidade máxima, o sentido de circulação, se é ímpar, se é mão única, se é mão dupla, ele vai estabelecer as regras de utilização lá dentro. Mas existem algumas regras gerais que são estabelecidas pelo CONTRAN e você tem que obedecer também estando lá dentro. O uso do capacete, o uso do cinto de segurança é o exemplo, tá bom? Então, se você estiver dentro do estacionamento do shopping, sem cinto, sem capacete, por exemplo, você pode sim ser autuado e pode ser multado por causa disso. Se você estiver sem cinto, sem capacete, dentro da garagem da tua casa, dentro do estacionamento da tua casa, lá dentro, você está na sua moto, dentro do estacionamento, dentro da sua casa, do portão para dentro, é uma área privada, é uso privado seu, particular seu. O agente de trânsito não vai autuar você porque você está montado na moto, sem capacete, dentro do estacionamento da sua casa. Mas uma vez que você colocou a sua moto do portão para fora, sem o capacete, na porta de casa, você já recebe, já pode ser autuado, já pode ser multado. Se estiver dentro do condomínio, tá? É uma área de uso coletivo, é privado, é fechado, um condomínio fechado, mas é de uso coletivo, você também pode ser autuado. É o que ele diz aqui. Mas sempre vai ter aquela pessoa que diz, essa regra é para todo mundo, né? Menos para o meu vizinho, que ele é policial, meu vizinho, que é um promotor, que é um juiz, que é um vereador, que é um deputado, que é o governador, que é o presidente da república. Pô, não. Segundo o próprio código, ele também diz que as disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. Significa dizer, pessoal, que é para qualquer um. É para qualquer um o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Pode ser o presidente da República. Se ele estiver andando de moto sem capacete, ele deveria ser autuado e sim ter a sua habilitação suspensa. Se for o governador, se for o prefeito, se for o vereador, se for o cantor famoso, se for o juiz, se for o policial, não importa, mas é o coronel, o general, não importa. Pelo menos o que está escrito aqui no código é isso. O código as regras do código têm que ser aplicadas a qualquer veículo, bem como a qualquer proprietário que nele está mencionado, tanto nacionais quanto estrangeiros. Legal? Capítulo 1. Disposições preliminares. Tá bom? Esse é o nosso primeira aula. Até a próxima.